Bom, gente, então nós estamos estudando a incrível jornada da fé. A ideia é falar sobre fé nestas semanas que estão acontecendo. Então, eu chamei essa incrível jornada da fé vendo o invisível. A gente contemplar o que os nossos olhos não veem, com os nossos corações. Esperar em Deus é o tema de hoje. Semana passada falamos em acreditar, que é o estágio inicial. Mas esperar em Deus é um estágio maior do que acreditar. Eu posso acreditar pontualmente em muitas coisas e pessoas que eu não confio, mas eu não espero muito delas. Vocês são assim também? Né? Acreditar tem a ver com a certeza de que é verdade, ok. Mas esperar em alguém ou esperar algo de alguém é confiar que essa expectativa vai ser cumprida. Então, quando eu falo em esperar, não é cruzar os braços e deixar Deus fazer. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas, inicialmente, nós temos que acreditar. Tem um texto lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz: você crê que há um só Deus? Isso o apóstolo Tiago falando. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Veja só que o acreditar não é suficiente. Porque imagina que aqueles que estão diante de Deus não têm dúvida, certo? Mas a gente precisa dar um passo adiante na nossa fé. Então, o passo adiante é esperar em Deus. Esperar em Deus, então, é esperar em suas promessas, na veracidade e cumprimento da sua palavra, porque Ele é um Deus verdadeiro. É acreditar no cumprimento da vontade de Deus. Lá no Salmo 27, diz assim: espera no Senhor e anima-te, e Ele vai fortalecer o seu coração. Espera, portanto, no Senhor. Então, esperar em Deus é uma recomendação. É a gente sair um pouco do acreditar e dar um crédito. Esse esperar é dar o crédito a Deus. Enquanto a situação ainda não resolveu, eu pego e dou esse crédito para Deus. A dúvida que sempre surge é: quando eu ajo e quando eu espero? Qual é a minha parte e qual é a parte de Deus? Né? Porque às vezes a gente fica apressado e se atrapalha, mas entregar, na verdade, é tirar das minhas mãos e passar para as mãos de Deus. Esperar no sentido de ter esperança, de ansiar, de atentar, de ter a melhor expectativa. E não no vago sentido de omissão. Não é isso que eu estou falando. Não é se omitir. Esperar em Deus é saber que há uma parte minha no processo e a outra dele. Todo o controle e todo o comando está nas mãos dele, mas eu sempre tenho a minha parte. Deus sempre deixa algo nas minhas mãos. Estar certo de que Deus não fará a minha parte, porque Ele não quer fazer o meu papel, e ter a certeza que eu jamais conseguirei cumprir o papel dele, que é dono de tudo. E esperar em Deus é entregar a Ele a minha causa, ao justo juiz. Ele é o meu protetor e o meu defensor. E Ele é vingador de toda injustiça. O Salmo 37, do versículo 1, versículo 7, ele nos fala do sujeito mau que prospera, se aproveitando até de situações e do próximo, e daquele que espera em Deus e às vezes demora. Olha lá o que está escrito no Salmo 37, de 1 a 7. Querem ler? Salmo 37, de 1 a 7. Esse texto de Salmo 37, o Salmo inteiro é maravilhoso, né? Nós vamos ler os primeiros 7 versículos, né? Posso ler? Ele diz assim, não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Olha que lindo. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele te ajudará, ou, no mais, tudo Ele fará.
tornará a sua inocência radiante como o amanhecer e a sua justiça, a justiça da sua causa, como o sol do meio-dia. Aquete-se na presença do Senhor, espera nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Não? Interessante, né? Por quê? Porque assim é. Nós estamos fazendo bem, tentando fazer o melhor, de repente a gente vê um cara que não está fazendo nada disso e ele dá certo e a gente não dá. Já aconteceu isso com vocês? Ou só comigo? Né? Então, hoje, nós vamos entender um pouquinho essa questão do esperar em Deus quando nós estamos sendo injustiçados. Pode ser? Eu vou contar uma história hoje para vocês de um cara, de um personagem da Bíblia chamado Jacó, né? Então, para quem não sabe, Jacó foi filho de Isaac, que foi filho de Abraão, ou seja, ele é neto de Abraão, que é o chamado pai da fé. O Jacó, ele não foi necessariamente uma pessoa extremamente boa. O nome Jacó quer dizer suplantador, enganador. Quando ele nasceu, ele era gêmeo, e até no nascimento, ele deu a volta e ele nasceu primeiro, né? Botou a mãozinha dele para fora, teve o Esaú, seu irmão, e o Jacó. E depois, quando lá para frente, né, valorizava-se muito a primogenitura, um dia Esaú chegou em casa cansado e tal, com muita fome, ele falou, eu posso preparar uma comidinha para você, só que eu quero a tua primogenitura, eu quero ser o primeiro e pegar toda a bênção que o papai tem para o primogênito. Aí ele falou, que me vale isso, eu tô com muita fome, faz aí. Então, o Jacó, ao longo da vida dele, ele foi dando uns apliques assim. Aí teve na hora da bênção um aplique também, que ele foi lá com a mãe dele. Então, assim, o Jacó não era o cara top, santo, puro, não era nada disso. Bom, uma determinada época, ele ficou com medo do irmão porque ele tinha suplantado o irmão de várias maneiras e ele fugiu da sua casa. Na verdade, a sua mãe falou, vai para a casa do meu irmão, né? E lá você arruma uma mulher para casar, porque aqui não vai ter, beleza? Então essa mais ou menos é a história. Ele saiu da casa dele e foi morar numa terra distante com o seu tio Labão, que é sobre o Labão que nós vamos falar daqui a pouquinho. Só que aconteceu um negócio muito interessante. No caminho da casa do tio, ele dormiu, né? A jornada era longa e ele pegou uma pedra e colocou como travesseiro. E à noite ele teve um sonho terrível. Esse sonho tinha uma escada, e nessa escada subiam e desciam anjos sobre aquela pedra travesseiro que ele tinha. Quando ele acordou, ele estava tão aterrorizado que ele falou, nossa, esse lugar, caramba, esse lugar, Deus está aqui. Aí ele pegou aquela pedra, ungiu aquela pedra e chamou aquele lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. E aí ele viajou, foi embora, né? Quando ele chegou na casa do tio dele, do Labão, ele deu de cara com a filha do Labão, que chamava-se Raquel, e ele gamou na menina, né? Aí ele falou, tem toda uma história, ele vai e pede a mão da Raquel para o Labão, seu tio. E o Labão, que era pior que ele, em termos de aproveitar, falou, rapaz, aqui nós temos um costume. Se você quiser casar com a Raquel, não tem problema. Você trabalha para mim 7 anos e tá tudo liberado. Aí o Jacó amava muito a Raquel, ele trabalhou então para Labão 7 anos. Chegou o grande dia, só que na hora das núpcias, Labão enviou para a tenda do Jacó à noite a filha mais velha dele, Leia. Raquel era mais nova. Quando Jacó acordou no dia seguinte, ele viu que ele foi enganado e ele foi atrás do Labão e falou, o que você fez, cara? Eu trabalhei 7 anos pela Raquel. Ele falou, rapaz, não te falaram? Aqui nós temos um costume, para casar com a mais nova, precisa antes casar com a mais velha. Lembrando que lá a poligamia era liberada. Mas como eu sei que você ama muito a Raquel, faz o seguinte, trabalha para mim mais 7 anos e a Raquel será sua. Legal, cara? Sacana ou não? E assim Jacó foi sendo explorado pelo seu tio Labão por diversos anos. Aí uma hora, Jacó resolveu dar um basta nisso. E ele resolveu orar a Deus e pedir um livramento. E ele acabou fechando um pacto com o tio, baseado na fé
de que Deus estava vendo toda a injustiça que lhe era cometida. Então ele resolveu esperar na justiça de Deus. Agora eu queria então que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos ler textos longos. O texto de Gênesis capítulo 30. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, tá fácil de achar. Capítulo 30, a gente vai ler inicialmente do 25 até o 43. Então achem aí, se forem acompanhar. Gênesis 30, de 25 a 43. Acharam? Beleza? Tá. Então, vamos ler. Logo depois que Raquel deu à luz a José, né, que foi filho do Jacó, aquele José que depois foi segundo em comando do Egito, né? Lembra? Jacó disse a Labão: por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos pelos quais o servi, e deixe-me partir, disse Jacó a Labão. O senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. E Labão respondeu: se mereço o teu favor, fique. Eu reconheço que enriqueci, pois o Senhor Deus me abençoou muito por sua causa. Faz o seguinte, diga-me qual será o seu salário, e qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Jacó respondeu: o senhor sabe como trabalhei arduamente ao seu serviço e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados, disse Jacó a Labão. De fato, o senhor tinha bem pouco antes de eu chegar, mas a sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas e quanto a mim? Quando eu começarei a cuidar da minha própria família? Disse Jacó ao tio Labão. Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: não me dê coisa alguma. Aí ele fez uma proposta, né? Se o senhor fizer o que eu lhe disser, continuarei a cuidar dos seus rebanhos por mais um tempo. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover, presta atenção, todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão meu salário. Qual o salário deles? Salpicadas, malhadas, as rajadinhas, né? As dálmatas. Elas serão meu salário. No futuro, quando o senhor for conferir os animais que me deu como salário, verá que eu fui honesto. Então, não tinha jeito de enganar um, enganar o outro, certo? Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do senhor, ok? Aí Labão achou legal e respondeu: está bem, será como você disse. Aí Labão fez o quê? Primeira coisa que ele fez, naquele mesmo dia, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados, malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, ou com manchas brancas e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob o cuidado de seus filhos, não é? Que os levaram a um lugar que ficava 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Ou seja, o Labão falou: ok, seu malandro, você está achando que eu vou acreditar em você. Então, pegou todas essas ovelhas com essas características e levou para longe. Assim Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Só que Jacó teve uma ideia, olha só que louco isso. Ele pegou alguns galhos verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, diz a Bíblia, e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. E em seguida, colocou esses galhos descascados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, porque ali, nesses lugares, é que eles se acasalavam. Quando eles se acasalavam diante destes galhos descascados, dessas listras brancas, eles davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, ele colocava o rebanho na frente destas varas. Por isso esse tema é chamado as varas de Jacó, né? Em frente a essas varas, para os animais listrados e pretos de Labão.
Assim Jacó foi formando o seu próprio rebanho, diz a Bíblia, que mantinha separado dos de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros, em frente delas, para que elas se acasalassem diante das varas, dos galhos. Só que ele não fazia o mesmo com as fêmeas mais fracas, de modo que o rebanho de Jacó foi ficando mais forte e as crias de Labão mais fracas, né? O resultado foi, diz a Bíblia, que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas, e muitos camelos e jumentos, além das ovelhas, das cabras e dos cabritos. Olha que incrível essa narrativa da Bíblia, né? Jacó, então, ele criou uma artimanha. Ah, você fala, mas isso não existe, pô, isso não vai acontecer. Eu sei que não existe. Aliás, eu até anotei aqui, não tente fazer em casa porque não vai dar certo. A não ser que Deus diga para você fazer isso. Aí você fala, mas de onde Jacó tirou isso? Tá, ele teve esta ideia. Foi um artifício ardiloso de Jacó. Ele tinha sido explorado por toda a vida dele, tinha trabalhado 14 anos por um sacana do tio dele. E aí ele criou essa estratégia, vamos dizer assim. Nós vamos ler um pouquinho mais para frente e vamos ver de onde essas coisas apareceram, tá certo? Tá. Só que tem alguns detalhes que eu quero comentar aqui. Através desse artifício ardiloso, né, de Jacó, as ovelhas listradas, malhadas e pintadas acabaram pertencendo a eles e as outras a Labão. É interessante, um detalhe importante aqui que a Bíblia nos mostra. Jacó creu que aquilo que as ovelhas estivessem contemplando na hora que elas concebessem, iriam de alguma forma afetar as suas crias. Por isso ele colocava as varas descascadas diante das ovelhas fortes. Esse milagre nos aponta o quanto Jacó esperou na justiça de Deus em seu favor, mas também agiu. Percebe? O esperar em que Deus pudesse agir não foi o suficiente. Jacó fez a sua parte, ele teve a sacada, né? Agora eu vou fazer um parênteses aqui só para aplicar para a gente, né? Jacó também creu no poder da contemplação. Nós somos ovelhas do Pai, de Deus. Ao olharmos para Jesus, a sua beleza de caráter, a sua pureza, o seu amor, a sua graça e misericórdia, passo a passo, essa imagem de Deus acaba sendo formada em nós. Nós somos as ovelhinhas, como as ovelhas de Jacó. Então isso tem uma aplicação espiritual interessante aqui, que eu só quero fazer um parênteses para isso, tá certo? Voltando para o Jacó, esse ardiloso plano, na verdade, ele estava crendo que Deus estava com ele. Então, ele falou, bom, já que eu não consigo fazer justiça com as minhas mãos, por que não prosperar por algo improvável? Então ele entregou a Deus a performance do milagre, mas fez a parte de cortar as varas, certo? Dá para entender isso, né? Então, ele tirou aquilo da cabeça, podia estar tudo errado, podia não acontecer nada, certo? Mas Deus olhou para Jacó, né? Nós vamos ler isso daqui a pouco, e falou, não, esse cara explorou muito Jacó, eu vou abençoar esse meu filhinho. E ele fez com que aquilo, na verdade, se realizasse, tá certo? Vamos agora ler, bom, deixa eu dar uma paradinha aqui. Alguma pergunta, gente? Está muito difícil? Deu para entender o que aconteceu até agora? Beleza? Tá. Agora nós vamos ler o capítulo seguinte, capítulo 31 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 13. Então, capítulo 31, veja só o que aconteceu logo em seguida, né? Peraí, pronto. Logo, porém, diz aqui o versículo 1, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele, óbvio, né? E o comentário, Jacó roubou tudo que era do nosso pai. Às custas do nosso pai adquiriu toda a sua riqueza. Então, obviamente, os caras não pensaram que Jacó cuidou 14 anos, nada disso. O ponto é, Jacó roubou tudo do nosso pai, né? Sabe aquela história do deu sorte, e está aproveitando da gente? Bom, Jacó também
começou a notar uma mudança, está escrito na palavra de Deus, na atitude de Labão para com ele. Então Deus apareceu a Jacó. O Senhor apareceu a ele e disse: volte para a terra do seu pai e de seu avô, né, de Isaac e de Abraão, a terra dos seus parentes, e eu estarei com você. Jacó então mandou chamar as suas duas mulheres, Raquel e Leia, né, lá no campo onde cuidava dos seus rebanhos, e disse a elas: presta atenção, notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Presta atenção. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar salpicadas. Aí ele tinha uma outra ideia e dizia: não, os listrados vão ser o seu salário. Então o rebanho inteiro dava crias listradas. Percebam aqui, meus queridos, que o Labão era um sacana de primeira, né? Porque quando ele via que tá dando as malhadinhas, ele falava: não, são as riscadinhas, rapaz, seu salário, te falei que mudou? Mudou, rapaz, agora são as riscadinhas. E aí as riscadinhas começavam a andar. Então não é que só tem as varas ali, óbvio, houve um milagre de Deus, que cada vez que Labão mudava o pagamento do salário do Jacó, Deus ia lá e punha a mão, gente. Então, vamos parar para pensar um pouco. Quantas vezes nós somos explorados? Quantas pessoas, né, nós vemos, como nós lemos lá no Salmo 37, estão prosperando da maneira errada, e muitas vezes nós ficamos com inveja, e a Bíblia diz: não tem inveja desses caras. Por quê? Porque cedo serão ceifados. Ou seja, gente, esperar em Deus é entregar a Deus a sua justiça, a Deus e a sua justiça, para que Ele seja aquele que defenda a nossa causa. Não é um negócio simples, mas às vezes, gente, a gente cansa de ser explorado. Eu não sei vocês, novamente, mas chega uma hora que você fala: não é possível, cara. Não é possível, eu estou fazendo só o bem e o negócio bate e vai contra, cara. Que negócio é esse? Então nós estamos aprendendo nessa lição de hoje que quando nós esperamos em Deus e colocamos na mão dele, ele procede o milagre. A gente pode inventar uma coisa, pode ser uma babaquice, mas Deus, se ele estiver por trás, ele vai prosperar o nosso caminho, não é? Então percebam que não foi só que Labão combinou com Jacó o salário. O Labão foi ao longo do tempo, inclusive, mudando. Só que Deus é Deus. E mesmo que as pessoas, daquilo que a gente combinou, venham a querer nos explorar, Deus é o nosso, aquele que é o nosso vingador. Ele toma as nossas dores. Lá em Hebreus fala isso: minha vingança. Entreguem na minha mão. Entrega na mão de Deus. Espera nele, como nós lemos lá no Salmo 27. Espera nele, confia nele, e ele tudo vai fazer. Bom, eu vou continuar a ler aqui, nós estamos em Gênesis 31. E o Jacó está contando para as mulheres dele, dizendo: nós vamos embora. Vocês são prova de quanto eu trabalhei para o seu pai e de quantas vezes ele mudou meu salário. 10 vezes, né? Desse modo, continua aqui, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, disse ele, tive um sonho e vi que os bodes se acasalavam com as cabras, listradas, salpicadas e malhadas. Então, em meu sonho, um anjo de Deus me disse: Jacó. E eu respondi: aqui estou. E o anjo de Deus disse: levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho. Pois vejo como Labão tem tratado você. Olha, não tinha a ver com mais rebanho ou menos rebanho, tinha a ver com exploração. E Jacó, então, quando Deus falou isso para ele, né, ele ficou muito feliz. E Deus termina no mesmo texto de 31. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez aquele voto para mim. Agora apronte-se, saia dessa terra e volte à sua terra natal.
Então Deus falou, lembra da sua vinda para cá, há anos atrás, mais de 15 anos? Pois é, eu sou o Deus daquela visitação que você teve lá atrás. E eu queria fazer uma paradinha aqui, sabe por quê? Porque talvez você se lembre de coisas que Deus falou para você lá atrás, de experiências que você teve com Deus, que parece que estão soterradas lá atrás e que passaram-se tantos anos de exploração de pessoas ao seu respeito, que você nem lembra mais que naquele dia Deus fez com que os anjos subissem e descessem sobre você. E Ele te protegeu, Ele te guardou de um acidente, uma experiência que você teve. Eu não sei, você sabe. E Deus está te dizendo hoje, querido, lembra daquele dia. Eu sou aquele Deus que falou com você lá. E eu tenho visto essa exploração. Eu sou o Deus que te protege desde então. Só que chega, basta. Pega o que é seu, vai embora para sua terra. Já deu, cara. Então, meus queridos, lembre-se, talvez na sua infância, você tenha uma experiência com Deus. Deus falou com você de alguma maneira. Talvez na sua mocidade, eu não sei. Você sabe, Deus sabe. Talvez Deus esteja te lembrando disso agora, não é? E você vai falar, puxa, Deus estava falando comigo lá. E tantas experiências eu tive depois disso. Tantas vezes eu fui trilhado pelos homens, tantas vezes eu fui explorado. Pois Deus está te dizendo hoje, eu me lembro, eu sou aquele Deus, eu não mudei. Ainda eu sou aquele Deus que faz com que os anjos subam e desçam sobre a sua vida. Bonito, né? Bom, vamos terminando então. Agora nós vamos ler o Gênesis 31 a partir do versículo 22. Tá? Então tá lá. 3 dias depois, porque Jacó saiu da casa de Labão, 3 dias depois que Jacó foi embora, com tudo que era seu, Labão foi informado que Jacó havia fugido. Ele reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. Ele ia para o pau, ele ia perseguindo mesmo. 7 dias depois o alcançou numa região montanhosa de Gileade. Só que na noite anterior em que ele ia chegar lá, Deus apareceu em sonho a Labão, o arameu, e disse a ele, estou te avisando, deixe Jacó em paz. Agora eu quero fazer uma outra paradinha, né? Pode ser que tenha gente que não se conforme com aquilo que Deus tem feito na sua vida, com a sua prosperidade, o quanto você tem paz no coração. Tem gente que se irrita por você ser uma pessoa que tem paz no coração, né? Uma pessoa que seja diferente, que tenha uma luz de Deus sobre a sua vida, não é? Aí vai na perseguição, novamente. E Jacó estava fugindo. Só que Deus apareceu para o cara, para o perseguidor, e falou, querido, não faça isso, não toque naquele que é meu. Então, quando Labão alcançou Jacó, ele já veio amaciado, né? Deus já deu uma escovada nele e ele já veio amaciado, né? Bom, então nós vamos ler agora Gênesis 31, 38 a 42, que é o finalzinho aqui. Eu estou pulando porque essa história é bonita, leiam tudo depois, se tiverem tempo, né? Mas aí o Jacó chega para o Labão, que encontra com ele, e fala o seguinte, Labão, eu estive 20 anos com o senhor, é o versículo 38, cuidando dos seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Ou seja, Deus abençoou também o Labão. Eu não me servi de um carneiro sequer do teu rebanho para me alimentar. Eu peguei dos meus. Quando algum dos seus carneiros era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça, que é assim que faz, né? Vocês conhecem. Não, eu mesmo acaba com o prejuízo. Ou seja, Jacó foi honesto. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Veja só como esse cara é explorado. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas e depois mais 6 anos para formar o meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. De fato, diz Jacó, veja só,
Se o Deus do meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão, o Deus temível de Isaac, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar do meu trabalho árduo. Né? Isso é Jacó conversando com Labão. Por isso, Deus lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. Porque ele viu todas as coisas que aconteceram conosco. E aí diz a palavra de Deus, e Labão então permitiu finalmente que Jacó seguisse o seu caminho. Então essa é uma história da palavra de Deus, da Bíblia. Ela é bastante interessante porque ela é curiosa, né, por causa dessa maravilha que Deus fez com Jacó. Mas o importante, queridos, é que Deus vê o nosso sacrifício, nossa dedicação e quanto nós agimos bem e com justiça. Ele também sabe quando nós somos injustos, não andamos em retidão diante dele para com o nosso próximo, como Labão fez. Mas se nós andamos na luz de Deus e esperamos em sua misericórdia e favor, o seu socorro certamente virá. Esse certamente é que faz a diferença. Se nós esperarmos na misericórdia e no favor de Deus, certamente Deus virá em nosso socorro. Deus vai multiplicar o nosso esforço, sua bênção vai ser real sobre nós de verdade, como está escrito lá no livro de Deuteronômio, bendito o teu cesto e a tua semeadura, bendito quando você semear, bendito quando você colher. Então, queridos, essa é uma história para nós aprendermos a esperar em Deus, não é? Porque muitas vezes, como eu falei, nós estamos sendo explorados ou não vemos saída para a nossa situação, ou vemos outros irem bem e nós não irmos tão bem, e nós ficamos desesperados e não confiamos em Deus, não esperamos em Deus. Então a palavra de hoje, ela vem nesse sentido. Vamos aprender a esperar em Deus, tá bom? Beleza, deixa eu desligar aqui.